Olá para você que chega para a nossa live sobre bens digitais no patrimônio familiar. Hoje a nossa live é super, ultra especial com a nossa querida Luciana Brasileiro, professora doutora, advogada competentíssima, autora de um livro maravilhoso sobre famílias simultâneas, resultado da sua tese de doutorado e que vai nos brindar com a sua competência, com todo o conteúdo que tem nessa cabecinha privilegiada. E ela é tão importante, tão querida, que valeu a pena mudar o horário da nossa live para atender a essa agenda complicada que essa mulher está tendo, mesmo em tempos de confinamento. Então, Luciana Brasileiro, você já está por aqui, meu bem? Já estou vendo aqui. Vamos colocá-la na nossa sala. Olha aí que legal. Caroline Fonseca, tudo bem, Carol? Cheguei! Olá! Como vai, minha Olá! amiguíssima, queridíssima? Você já viu que eu botei até roupa de sair, né? Como diz a Menina, história, que é para eu tô ficar assim muito. passada. Muito chique. Eu tô passando o dedo aqui na câmera pra ver se eu vejo melhor. Vocês estão me vendo aí, todo mundo tá me vendo, né? E aí, querida, como é que você tá? Eu estou ótima, e você? Que bom, eu tô bem também, graças a Deus. Luciana está aqui hoje porque eu invejei a presença dela em outras lives, e aí eu disse, Luciana, é uma questão de inveja, minha filha. Você não pode ir para a live dos outros e não pode vir para a minha. Nós que tivemos um encontro maravilhoso ano passado, lá no Mulheres Explicam Direito, naquele Sim, tempo sim. que a gente conseguia sair na rua. Aham. Então, hoje a gente vai se ver aqui mais uma vez virtualmente. Nós temos nos encontrado nos grupos de pesquisa, que Sim. temos feito nossas reuniões maravilhosas online Uhum. e temos aprendido muito. E eu Uhum. queria voltar ao tema do direito de família, para a gente sair um pouco dessa pandemia e desse coronavírus. Parece que a gente não É, tem outro assunto. Então, eu é. estou buscando alguns amigos para a gente dar uma respirada e tentar achar que a vida está um pouco normal. E nós continuamos aprendendo direito civil, continuamos com as nossas discussões todas. E para falar de direito de família, ninguém melhor do que uma advogada competentíssima em família, que com Oh, certeza vai ter muita história para contar. obrigada, Lu, querida. vou começar com uma pergunta, hein? É uma provocação. Medo. Luciana, por que é tão difícil falar de dinheiro nas relações conjugais, seja casamento, união estável? Por que ainda temos esse tabu? Conta para mim. Como é que você vê isso na tua prática advocatícia? Os casais têm se apresentado com mais receio, com mais liberdade? Conta aí. Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está aqui. Te agradecer, Every, o carinho do convite. Para mim é sempre uma honra trocar ideias com você. Eu nunca saio de uma conversa com você sem algo para pensar mais, sem algo para acrescentar na minha vida, realmente na minha experiência. Você sabe que eu lhe tenho um carinho enorme, muita consideração e muito respeito pela profissional que você é. Né? Eu lhe admiro demais, Estou lhe acho ruborizada. genial e gosto sempre de dizer isso, né? E é engraçado sempre fazer essa pergunta, essa provocação, porque isso é uma coisa que eu tenho sempre dito. As pessoas, elas têm muito pudor de falar de dinheiro, né? As pessoas, elas, culturalmente, na verdade, do ponto de vista histórico, né? As famílias, elas se formavam por interesse patrimonial. Então, quando um casal casava, eles não casavam por amor, né? A É. gente até brinca, né? Meu bem para lá, meu bem para cá quando tá casado, meus bens para lá, meus bens para cá quando separa, mas na verdade, culturalmente, do ponto de vista histórico, os casamentos eles se formavam com base nas famílias, né? Então só havia junção de uma família com outra e especialmente com base no interesse que era de ordem patrimonial. Mas a gente tinha uma divisão de papéis muito clara, muito nítida nessas relações familiares, que a gente sabe, né, e que persistem até hoje. Quando a gente trabalha, por exemplo, os dados relacionados às guardas estabelecidas judicialmente, a gente vê que ainda é uma realidade muito grande que as guardas se estabeleçam de forma mais unilateral do que compartilhada. Isso porque, historicamente, a mulher sempre assumiu esse papel. Ela sempre assumiu esse ônus. E é por isso que a gente, hoje em dia, ainda fala muito na sobrecarga mental da mulher, né? Porque a mulher, ela hoje alcançou uma inserção no mercado de trabalho para ter uma autonomia financeira importante, mas ela ainda continua acumulando o trabalho doméstico, o trabalho de casa,
na grande maioria das famílias, né, de forma praticamente que isolada. Então, culturalmente, falar sobre dinheiro e falar sobre patrimônio nas relações familiares parece que chama a atenção para um interesse patrimonial que seja numa relação. Isso é uma coisa que eu tenho buscado quebrar muito esse tabu. Obviamente que quando a gente está falando de famílias que têm o privilégio de ter o patrimônio, né? Nós não estamos falando daquelas famílias que infelizmente ocupam os maiores números e os maiores índices da família no Brasil, que são as pessoas hipervulneráveis, que não têm patrimônio nenhum, mas a gente falando de família que tem patrimônio, que portanto precisa planejar esse patrimônio, existe esse grande tabu e me faz lembrar um pouquinho uma conversa sobre testamento, né? Por que as pessoas não fazem testamento no Brasil? No meu caso é porque eu não tenho patrimônio, então eu estou precisando juntar para depois fazer o testamento. Pois é, então as pessoas dizem, a gente não fala, Deus me livre fazer testamento, porque chama morte. Né? Então as pessoas elas têm essa sensação de que falar sobre patrimônio vai revelar um interesse para além do afeto. Né? Quando, na verdade, falar sobre patrimônio é importantíssimo, porque o patrimônio conjugal, né, seja ele decorrente do casamento, seja ele decorrente da união estável, ele também faz parte da relação familiar. Né? Nas relações privadas, as pessoas planejam ter filhos, as pessoas ou não ter filhos, as pessoas planejam fazer uma viagem ou não fazer uma viagem, e as pessoas planejam construir ou não construir um determinado patrimônio, não é verdade? Realmente existe uma dificuldade muito grande ainda e um tabu muito grande falar sobre isso. Muito bem. Eu estou aqui olhando sempre do lado, porque eu já estou fazendo muitas anotações aqui. E quero dizer para vocês que façam as suas perguntas. Tem um negócio aqui, Luciana, massa, que eu descobri, que é uma interrogaçãozinha aqui do lado de baixo da tela. Que você pode escrever. Não tô vendo, não, essa interrogação. Veja, do lado do comentar tem uma interrogação, onde as pessoas podem colocar uma pergunta. E essa pergunta aparece para mim e para você. É muito legal. E legal. aí, porque às vezes os comentários vão subindo e você vai perdendo aquela pergunta que o outro fez. Então, com essa interrogaçãozinha aí, pula na tela por ordem de quem está fazendo a pergunta e a gente não perde o comentário. E aí, o bom da live é as pessoas poderem participar junto com a gente, aprender junto. Sempre vem aqui umas dicas legais. E eu quero até cumprimentar quem está chegando por aqui, ó, Verônica, Sandra, Rodrigo, Cadu, Janina, a nossa querida Janina aí do Mulheres Explicam Direito, já Isabela. Mulheres hoje, né? Sejam bem-vindas. A gente estava aqui lembrando, Janina, que nos encontramos presencialmente lá no Mulheres Explicam Direito. Então, a gente precisa voltar a se encontrar na próxima reunião, quando abrirem essas porteiras desse confinamento, a gente sai para mais uma reunião. Mas veja só, Luciana, a gente estava falando, e é o tema dessa conversa de hoje, sobre esse patrimônio digital como patrimônio familiar. Desde a minha tese de doutorado, que eu sou vidrada nesse mundo virtual, digital. Esse confinamento está mostrando para a gente que a gente está aprendendo a viver de uma forma diferente, viver no mundo digital. Eu fiz até uma dessas aulas aqui falando disso, como viver digitalmente numa época de quarentena. E as pessoas estão vendo agora mais... Só fazer uma interrupção e aproveitar para fazer uma propaganda, porque acabou de entrar aqui, fazer um jabá familiar. Mas já que a gente vai falar de bens digitais e aí a gente pode incluir as milhas, né? Entrou aí o Tico brasileiro, que é meu primo, que é o sabe tudo, mestre das milhas. Então entrem lá no perfil dele, pra vocês aprenderem como é que faz para multiplicar milhas. Muito já que a gente vai falar como dividir. E quando a gente falar aqui do pacto antinupcial, ele já ensina a gente como fazer uma cláusula de milhas. Boa! Então, Tico, fica aí, não nos deixe, não nos abandone. Porque na última aula que eu fiz, um grande amigo entrou, um tributarista maravilhoso, dando dicas sobre Bitcoin. Eu botei ele no ar e ele foi explicar como a gente fazia tudo com Bitcoin, né? Na declaração do imposto de renda. Legal. Pois é. Mas é justamente essa virtualidade, que é a nossa nova forma de experienciar o mundo, que está colocando o Código Civil de cabeça para baixo. Que é isso que tem estimulado aqui o meu canal, o Instagram, o YouTube. Eu sempre tenho feito aulas e postado assuntos em como a gente está remodelando os institutos do Código Civil. E o direito de família não ficaria à margem desse processo, porque é impressionante, é uma revolução que impacta os direitos reais, depois vai lá para o direito
das obrigações nos contratos e chega no direito de família. Uhum. Afinal, o assunto direito de família passa por afeto e patrimônio. Sim, a gente sem ainda dúvida. não se desgrudou dessas duas bases. Então, o Principalmente afeto, patrimônio, né? O que vai exatamente. para o judicial é principalmente patrimônio. Apesar de a gente ter longas demandas de guarda, demandas de outras questões, mas assim, a questão patrimonial realmente é o que chega para o judiciário como as questões mais difíceis, né? Mais E você sensíveis. vê que as patrimoniais dão mais trabalho nos processos do que as existenciais. Muito trabalho. Eu tenho certeza que você já viveu milhões de vezes isso que eu também já vivi, de você condicionar as decisões existenciais pelas decisões patrimoniais. Pelas decisões patrimoniais. Então, até um caso que eu peguei muito interessante há muitos anos, que numa questão de alimentos, a mãe da criança sugeriu trocar a guarda do menino por um carro zero. Olha que negócio complicado, não é? Então, difícil. você condiciona o patrimônio, o afeto e deixa ali tudo misturado, isso é terrível. Aí, o que a gente está percebendo? Que se patrimônio continua sendo tão importante, o jeito de possuir está diferente. Sim. Então, às vezes, você está ali numa relação familiar e achando que todo o patrimônio da família é o apartamento e o carro e a fazenda, e de repente a maior renda familiar está num perfil do Instagram, está num aplicativo, está num canal no YouTube, onde um deles ou os dois juntos tem a maior renda familiar. Então, você se preocupou em nome de quem vai estar o apartamento, você se preocupou em nome de quem vai estar o carro, mas você não está preocupado em regular a renda oriunda desse bem digital. E que, de repente, pode ser mais lucrativo do que o carro e o apartamento juntos. E o aí, Whindersson Nunes que o diga, né? Porque o Whindersson Nunes, para quem não sabe, fez um pacto antinupcial com a esposa só para regular os frutos do rendimento digital. Afinal, eles trabalham no digital. Agora, o legal deles é que os dois têm essa linguagem, né, Luciana? Sim, eles não estranham. O difícil é quando um do casal tem esse universo na sua rotina e o outro não sabe o que é isso. Eu digo que isso é como aquela veia artística. Você casa com um ator de cinema ou de novela e vai ter que se acostumar que ele dá beijo na outra, na novela, em horário nacional. E todo mundo diz que é difícil um relacionamento na vida artística. E eu faço esse comparativo aqui com a vida digital. Você precisa compreender como ela é séria, dá um trabalho enorme. Quem tem canal, quem tem um trabalho profissional, sabe como o trabalho de bastidor é cansativo. Sim, quando eu fico vendo como se faz edição de vídeo, como se faz construção de cenário, como se faz o roteiro de trabalho, gente, é um trabalho incrível. Então, às vezes, o casal se junta para fazer esse trabalho como a renda familiar, mas às vezes é um só. Então, se um não entender a linguagem do outro, vai dizer assim, mas tu está fazendo o que mesmo desse computador que não sai desse Instagram o dia todo e a criatura está trabalhando, não é verdade? É verdade. Quantos perfis começaram com alguém lá aparentemente brincando no Instagram e aquela pessoa volta e entra com um rendimento maior do que o outro que tem o trabalho certinho. Sim, sem dúvida. Aí eu te devolvo essa pergunta. Esse espaço que as mulheres estão tendo no meio digital está dando a elas uma maior posição no mercado de trabalho. Você tem notado isso? O meio digital está colocando a mulher no mercado de trabalho de uma forma mais ativa ou mais remunerada? Como é que você está vendo isso? Engraçado, interessante sua pergunta, porque, na verdade, a vida digital ela começa com blog, né? E é muito interessante isso, porque essa questão da mulher ocupar um espaço de poder e um espaço de maior visibilidade, ela sempre foi tratada com muito tabu, né? E aí a gente tira a prova cabal disso pelo estigma que são tratadas as blogueiras, né? Então, quando a gente fala assim, fulana é blogueira, né? Fulana, que agora é digital influencer, meu bem. Pois é, mas quando as pessoas elas querem menosprezar o trabalho de uma pessoa que é digital influencer, ela trata como blogueira. Então ela diz assim, fulana é blogueira. E a gente faz muita brincadeira com isso, mas na verdade, como você bem disse, existe um trabalho muito grande por trás da imagem, por trás da postagem, por trás
da foto que é postada no Instagram ou do vídeo que é postado no YouTube, que essas pessoas que trabalham com mídias digitais fazem e que gera muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro rolando por aí, né? Então, essas mulheres que hoje se destacam como digital influencers são mulheres altamente poderosas. Eu nem gosto de dar aqui nomes aos bois, como diz a história, mas a gente tem aqui um exemplo de muito sucesso, que é a Camila Coutinho, de um blog chamado Garotas Estúpidas. E essa menina, ela hoje, ela ocupou o mundo, né? É citada e considerada no mundo inteiro. E é uma das primeiras, né? Pois é, então. E aí, ela hoje ocupa um espaço de poder, de ditar moda, de dizer o que é bacana usar, o que é bacana fazer, ou de como se comportar, né? Que talvez o mundo, se não fosse o mundo da tecnologia, ela jamais teria alcançado esse patamar. E aí é como eu já ouvi em algumas situações, o que ela diz é que a internet ela não tem barreira de entrada. E o fato dela não ter barreira de entrada, na verdade, ela possibilita que as pessoas elas se lancem, né? Se lancem no mercado, se lancem no LinkedIn, se lancem no Instagram, se lancem no YouTube, se lancem no blog, e algumas dão certo. E realmente isso traz frutos, né? Porque às vezes entra numa brincadeira, né? Nem sabe que aquilo vai dar um impacto tão grande. Isso, e hoje são pessoas de muito sucesso, de muito patrimônio, mas muito patrimônio mesmo. E aí, como você disse, né? Não tem apartamento que pague o cachê que uma dessas digital influencers ganham para, por exemplo, postar uma foto usando uma bolsa, um sapato, seja lá o que for, lendo um determinado livro, né? E existe uma grande relação contratual, existe uma grande relação de marketing por trás disso tudo que gera um grande rendimento, um big rendimento. E tudo é construído com base na imagem. E aí é onde a gente tem a grande, para mim, no meu entender, a grande questão de você envolver isso, de você incluir isso num regime de bens, numa relação familiar, né? Porque o que vai se trabalhar ali no Whindersson, na Camila Coutinho, ou seja lá de quem for o outro digital influencer, é a imagem daquela pessoa, né? É o que ela diz, é o que ela usa, é o que ela veste, é o que ela recomenda. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso, dentre os outros tantos bens digitais, como é que a gente vai trabalhar isso do ponto de vista de reverter isso como sendo um patrimônio dentro de um planejamento de um patrimônio comum. E você percebe a dificuldade na vida profissional mesmo, como é que o advogado nomeia e quantifica esse bem? Porque você pode fazer o pacto antinupcial, que é uma excelente ferramenta para se trabalhar. E mesmo que você não o faça, se você chegar a um divórcio, você vai precisar documentar na partilha de bens esse bem. Como é que a gente dá nome aos bois? Você já pensou uma pensão alimentícia decorrente dos frutos de um aplicativo? Porque imagina aí se uma Camila Coelho, no sentido inverso, né, for processada para que ela pague alimentos. Vamos imaginar um Whindersson Nunes. Como é que a gente cobra alimentos de Whindersson Nunes? Normalmente a gente faz o Bacen e penhora o dinheiro que ele tem lá no banco. É mais fácil você penhorar o que ele tem na plataforma que paga pelo que ele produz digitalmente. Então, uma ferramenta que os advogados podem ter em mente, que é uma ferramenta de ouro. Agir na advocatícia, agir na vida advocatícia com bens digitais pede outro tipo de técnica. Outro tipo de técnica, é verdade. Pede que você compreenda esse universo para você saber onde ir buscar. Porque eu acho que na prática é isso, né? Onde ir buscar. Mais do que isso, eu acho que do ponto de vista dos bens digitais, como a gente não tem uma regulação própria, né? Eu tenho lido até que existem projetos de lei no sentido de regulamentar a sucessão desses bens digitais, porque aí a gente já tem outros problemas que são críticos da ordem da privacidade, né? Quem vai suceder o perfil do Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube, do digital influencer? Como é que a gente vai fazer com relação à sucessão? Mas do ponto de vista da vida conjugal, a advocacia consultiva, ela se mostra como sendo o braço direito do digital influencer quando ele vai programar a sua vida conjugal. Exatamente. Isso porque, como você bem ressaltou, as pessoas elas não lançam mão do pacto antinupcial,
porque elas acham também que só faz pacto antinupcial quem tem muito patrimônio, ou que só faz pacto antinupcial quem tem algo a dividir, quando, na verdade, o pacto antinupcial é um grande instrumento de prevenção de conflitos. Seja porque no pacto antinupcial você pode definir um regime de bens que seja diverso daquele regime que é o nosso regime padrão, que é o regime da comunhão parcial de bens, para quem não é da área. Portanto, você pode escolher um regime de separação total, você pode escolher o regime da participação final nos aquestos, você pode escolher o regime da comunhão universal. Seja para você mesclar regras, seja para você excluir determinados itens. Então, por exemplo, os bens digitais que hoje não estão lá previstos no rol dos bens que fazem parte ou que não fazem parte do regime de bens do nosso Código Civil, a exemplo de bitcoins, a exemplo de milhas, né? A exemplo dos frutos decorrentes das visualizações do YouTube, né? A exemplo dos e-books. Eu vi um dado muito interessante, né? Então, você imagina uma pessoa que tem um enorme acervo de e-books, né? O que fazer com esses e-books? Tudo isso você pode fazer através do pacto antinupcial. Então, se você tem um cliente que é um cliente que lida com as mídias digitais e que, portanto, é um cliente que potencialmente vai crescer nesse mundo digital e que, portanto, isso vai em algum momento lhe gerar frutos, é importante que haja um planejamento muito bem feito nesse instrumento tão importante e tão caro que é um instrumento do pacto antinupcial. Mas se isso não acontecer, aí sim a gente vai passar a ter conflitos da ordem da partilha de bens, né? Porque assim... Por falar em conflitos, eu fiquei aqui pensando na minha cabeça, como é que eu conseguiria provar em juízo que o meu Instagram é anterior à minha união? Porque se a gente pensar na união parcial, são comuns os bens adquiridos após a união. Sim. E a gente tendo um perfil anterior à união, a gente conseguiria demonstrar pela data da primeira postagem, sim, mas a gente teria como data da inscrição, né? Pois é, mas imagine que você fez sucesso depois da união. E aí esses frutos advindo dessa união, do tempo da união, né? Sim, o dinheiro sim, que você ganhou durante a união. Como é que você faria esse marco de tempo aí para dizer assim, olha, nós vamos partilhar de 2000 a 2015, quer dizer, 2000 nem tinha Instagram. De 2015 a 2020, tudo que foi construído são frutos daquele perfil, então são frutos do trabalho, já está em conta de banco, está investido, porque a gente sabe que o Código Civil diz que o salário é de cada um, mas se o salário virar investimento, é patrimônio divisível, não é isso? Então, como é que a gente segura ali aquele marco de tempo, essa prova judicial para fazer, e em que data você vai dizer que a partir dali não tem mais partilha desses frutos de dinheiro do que se recebe, por exemplo, uma Camila Coutinho. Então, veja que nuance tão importante para a prática advocatícia, não é verdade? É verdade. Eu estou vendo aqui umas perguntas. Every, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão do perfil, principalmente, né? Porque, assim, milhas você consegue o extrato, é fácil você dividir, né? É fácil você partilhar. Os bitcoins, a gente sabe que existem aí mecanismos também para fazer a partilha. Mas eu tenho pensado muito nessa questão do perfil do digital influencer, seja no YouTube, seja no Instagram. Porque me parece que, menina, apareceu um negócio tão chique aqui que eu nunca tinha visto. Apareceu uma pergunta aqui para mim, na minha frente. É o que eu te disse, a perguntinha, a interrogação. Eu escolhi uma aqui para você emendar aí com a resposta. Tá bom. A pergunta da Andressa tem a ver com o que você falou. Tá bom. Então, vocês podem perceber que eu não entendo nada de Instagram, né, gente? Então, um negócio assim. A gente tá falando sobre bens digitais, mas eu tô longe de ser digital influencer. Mas vamos lá. Essa questão da partilha do perfil. Eu tenho trabalhado essa ideia de partilha do perfil, como a gente trabalha a questão a questão relacionada à propriedade intelectual. Porque a gente sabe que a gente tem, dentro da ideia da propriedade intelectual, aquela noção de que se trata de um direito que é personalíssimo, né? Então, a gente não tem como partilhar o perfil. A gente não tem como partilhar o perfil dessas figuras que a gente nominou aqui. Mas, de fato, os regimes de bens que incluem
a partilha de frutos, né, eles viabilizam, sim, essa divisão desses frutos que decorrem da propagação ou da divulgação que é feita de uma marca, de um produto, de um serviço, seja lá do que for. Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? De que maneira a gente poderia fazer isso? Primeira coisa, a gente tem como pontuar a data em que esse perfil ele foi inscrito. Então, que a pessoa inscreveu ali o seu perfil. E a gente tem também como saber a partir de quando essa pessoa passou a ter uma quantidade X de seguidores ou começou a ter um número maior de curtidas, um número maior de visualizações, né? Isso tudo a gente consegue fazer até de forma amadorística, dentro de casa mesmo. Basta entrar lá no perfil da pessoa, fazer a famosa stalkeada e identificar a partir de quando aquela foto fez mais sucesso, aquele vídeo foi mais visualizado. Isso daí a gente consegue, até eu consigo fazer. Né? Mas me parece que se essa demanda de um Whindersson da vida chega, vamos supor que o Whindersson fosse pessoa totalmente desavisada, fez sucesso de repente, não se preocupou em fazer um pacto nupcial e bombou. Fez sucesso na internet e hoje ele ganha muito dinheiro com isso. Durante o casamento, né, se esse regime de bens é um regime sem muito planejamento e é, portanto, um regime legal da comunhão parcial, né, eu não vejo viabilidade de divisão do perfil, mas eu vejo como a gente faz com uma empresa, por exemplo, ou a indenização correspondente a quanto vale aquela imagem, aquele perfil, que eu não acho que é o caso dos digital influencers, porque eu realmente imagino que a imagem do digital influencer ela poderia se equiparar à ideia de uma propriedade intelectual, porque é ele que vai vestir aquela roupa, é o rosto dele que vai imprimir a confiança em relação àquela marca, mas tudo aquilo que decorrer daquela divulgação, daquele marketing que é feito, é partilhável. E essa partilha, portanto, esse patrimônio acumulado, digamos assim, ele vai ser contabilizado como frutos partilháveis até a data da separação de fato. E aí vocês vão dizer assim, mas Luciana, como é que a gente vai fazer a separação de fato? É a coisa mais fácil do mundo em matéria de digital influencer. Quando eles se separam, a primeira coisa que eles fazem é publicar uma foto dizendo acabou. Mas continuamos amigos. Põe aquela mensagem gigante, dando uma satisfação para o público, porque, gente, a verdade é que as pessoas que vivem das mídias digitais, elas entram diariamente na casa dos seus espectadores. Né? Então, as pessoas, elas sabem tudo. Eu fico impressionada como essas pessoas elas conseguem desconfiar. Inclusive, olha, eu acho, né, que esse relacionamento acabou porque fulano apagou as fotos. Né? Então, da data da separação de fato para trás, durante o casamento, os frutos acumulados ali são objeto de partilha. Isso se a gente partir da ideia de que o digital influencer, a sua imagem se equipara à ideia de propriedade intelectual. Eu quero até saber sua opinião, que é o que me parece mais razoável. Agora, se esse digital influencer vai para além de ser digital influencer, isso aí vira uma empresa, que é o caso de alguns digital influencers que já passam a ter produtos, uma marca própria, né, dentro do seu setor, a exemplo de uma Anitta da vida, né, que tem inúmeros produtos, aí sim a gente vai ter uma empresa, aí sim a gente tem como mensurar o valor de indenização dessa empresa. E nós temos um enunciado das jornadas da Justiça Federal dizendo que o aplicativo passa a ser o patrimônio da empresa. E até me lembrou uma coisa interessante, Luciana. Eu vi que entrou aqui o nosso querido Gustavo Carvalho, que na live anterior foi o meu amigo que eu disse que entrou aqui. Sim. E ensinou a gente uma coisa importantíssima para os advogados, chamado valuation. Você tem como atribuir profissionalmente o valor do aplicativo. Sim. E isso para a partilha de bens me parece ser importantíssimo, que o advogado tem essa linguagem para saber de onde ir. Porque alguém já me perguntou isso assim bem diretamente, como é que eu faço para dividir esse aplicativo? Ou a pessoa queria vender o aplicativo e não sabe quanto é o valor. Então, e uma coisa que me chama a atenção, porque o valuation é você pegar esse profissional, que ele tem lá um método pelos seguidores, pelo valor que produz em dinheiro, ele vai te dar o valor. Mas juntando com o que você está falando sobre a imagem, me lembrou aqui o casal Bruna Marquezine e Neymar.
Uhum. Meus alunos sabem que eu leio caras, não é porque eu gosto, é porque eu preciso dar exemplos para eles, né? Então, eu faço com muito esforço, leio as 35 revistas que tem lá no meu dentista, eu chego mais cedo, inclusive, porque eu Para preciso ter ler. material de aula. Pois E é. o que diz os sites de fofoca é que o casal Brumar, como eles ficaram conhecidos, tinha uma Sim. cotação no Daniel, morre de mercado, rir. tinha uma cotação de mercado quando estavam juntos e quando estavam separados. Sim, Isso sim, sim. deve se contar numa partilha, porque se pela valuation, aquele perfil tem lá um valor milionário, pode ser que o divórcio faça com que ele caia. E Verdade. essas nuances um advogado tem que ter para que ele não ache que está partilhando 1 milhão e, na verdade, está ficando com 1 milho, né? Uhum. Sem É ter verdade. exatamente o que partilhar. É, Então, eu pra... fico pensando aqui, e eu só queria que tu emendasse aqui com a pergunta Pois é, que a foi a Andressa que um fez, né? negócio Como chique fica a aqui sumiu para mim. separação? Eu vou ver se Me eu boto aqui de diz. novo. Como Vá. fica a Como fica a separação dos separação dos bens bens quando um quando o cônjuge... cônjuge tinha o canal, quando solteiro, e quando casa. Aí eu não sei se esse A negócio aqui mulher... aumenta a É, tela, para mas mim acho que também, a só tá... mulher ingressa, não é, nessa relação. Então a gente Uhum. teria ali, acho que é aquele comecinho que eu falei, começa com um e os frutos, os São os frutos. rendimentos após a união. Acho que é por aí, não é? Isso, são os frutos. Inclusive, teve uma outra pergunta aqui que foi feita. Luciana, Rodrigo, um beijo, querido. Aqui, ó, linda. Luciana, o sucesso no mundo virtual não é refletido no patrimônio pessoal? Sim, exatamente. A gente pode, acho que, juntar aí essas duas indagações Sim, para uma só resposta, né? Vamos lá. é. Em relação ao aplicativo, me parece que a gente consegue colocar o aplicativo dentro daquele espaço de empresa. Então, a partilha que a gente vai fazer do aplicativo é a mesma lógica da partilha que a gente faria para uma empresa, né? É o que Quando a temos gente para tem hoje, né? Para usar como comparativo. isso para usar como Uma comparativo, pausa, porque entrou a nossa entrou querida Maria a Rita diva e a master, diva precisa de um momento pausa. E eu a quero diva master, provocá-la aqui. Maria concordo. Rita, quando é que você vai fazer uma live comigo? Porque eu já Pois é, arrastei Luciana, agora eu preciso arrastar a Diva Mó, que é a nossa queridíssima Maria Rita. pois Seja é. bem-vinda. Pois é. Mas diz Então, aí, Lu. me parece que a questão do aplicativo, ela se equipara de fato a uma empresa, já que a gente não tem uma regulamentação própria que a gente precisa ter, ela é urgente, né? Um dos projetos de lei que regulamenta o tema, do ponto de vista sucessório, ele é de 2012. Então, vamos combinar que ele já está ultrapassado. A gente precisa de um projeto de lei que estabeleça, né, o que são os bens digitais e de que maneira a gente deve tratá-los. Se a gente trata como propriedade intelectual, se a gente trata como empresa. Mas, na falta de uma regulamentação própria, o aplicativo, para mim, ele se equipara muito à ideia de empresa. Então, se a gente tem uma das partes como sendo desenvolvedora do aplicativo e administradora do aplicativo, a gente vai ter efetivamente uma hipótese de partilha por meio de uma indenização. Então, a gente vai, por meio da valuation, que é um instrumento realmente riquíssimo para que a gente possa... A gente usa valuation não só, obviamente, que em bens digitais, mas a gente usa valuation, inclusive, para fazer a avaliação de empresas, né? Então, por meio da valuation, a gente consegue quantificar, né, quanto custa esse aplicativo, e aqui a gente pode falar de um aplicativo bem bobinho sei lá, de criança, mas a gente também pode estar falando de um aplicativo como o WhatsApp, como o Tudo Instagram, bem, né? Alô, aplicativo de Marta. criança de bobinho não tem nada. Tu Pois já viu o é, pai deixar de comprar quando criança pede? pois é, exatamente. Então, me parece que teria que se fazer aí o trabalho de valuation para se chegar nessa quantificação e partilhar, né? E aí a gente tem o perfil do Instagram, do Facebook, do YouTube, que depende exclusivamente do trabalho da pessoa, da figura, né, para continuar, porque se aquela pessoa não faz mais postagem, ele perde todos os seguidores e acabou-se o problema, né? Acabou-se o problema e acabou-se também o dinheiro, certo? Mas aí a gente poderia identificar como hipótese de propriedade intelectual. E, Lu, tem uma coisa importante também. Às vezes a natureza do perfil não permite um determinado tipo de partilha. O perfil lá, Bruna Marquezine, não pode ser usado pelo Neymar, Não, porque a jamais. existência do perfil é a foto dela,
Uhum, é o isso. comentário dela, é a live dela. Então, por mais É que o isso. homem do casal queira ficar com o perfil, naquele momento seria fisicamente impossível. Até, não sei se fisicamente, juridicamente, como é que a gente chamaria aqui, mas você mata o bem se quiser partilhá-lo, ou se Mas quiser entregar eu para o não vejo outro. nem a possibilidade de partilha do perfil, porque eu realmente não consigo enxergar dentro do perfil do Instagram a possibilidade de partilha, porque eu não vejo como a gente equiparar o perfil do... Posso estar enganado, posso até mudar de ideia no futuro, mas eu não vejo como a gente equiparar o perfil do Instagram à figura da empresa. Eu só Mas consigo deixa eu só realmente... fazer uma provocação aí para a gente não perder esse fio da meada. E se a gente separasse juridicamente no acordo o que é a titularidade e o que é o rendimento? Porque eu posso ser sócio minoritário de uma empresa, eu posso ter 5% das ações. Então, Certo. imagine que, como o acordo permite tudo, né, a lei aqui Sim. define escolhas, Eu, mas o acordo é mais livre ainda, eu você diga realmente... assim, olha, o perfil é seu, mas durante 5 anos, 20% do que ele der, eu receberei em dividendos. Então, você não partilha a titularidade, mas você partilha os rendimentos. É aí que entra a questão dos frutos, Every. Porque, Uhum. veja, por isso que eu estou dizendo assim, para mim, a gente tem como partilhar o aplicativo. Como é que eu partilho o aplicativo? Eu equiparo ele a uma empresa e eu gero a indenização, certo? Esse, para mim, é um Mas aí ponto. um vai continuar postando sozinho e o outro Não, eu recebendo estou falando lucro. do aplicativo. Eu não estou falando do Instagram. Eu estou falando do aplicativo. Eu Ah, tá. Eu estou desenvolvi... misturando o perfil com o aplicativo. Sim, é bem Então, mais fácil. eu desenvolvi um aplicativo chamado WhatsApp. Fui eu. Certo? Então, a gente faz a avaliação de quanto vale, a gente chega numa estimativa de quanto vale o WhatsApp, né? E se fui eu que desenvolvi, se sou eu que administro esse aplicativo, o que vai me caber por ocasião da partilha é indenizar, portanto, pagar metade do que ele vale para o meu cônjuge, se a gente for casado num regime que envolva comunhão de bens. Como No se fossem as Instagram, não. cotas, né? Isso, como se fossem cotas. No Instagram, eu não vejo como a gente fazer isso, porque eu entendo que o uso da imagem, ele se aproxima mais da ideia de propriedade intelectual. Então, no Instagram, como você bem disse, a Bruna Marquezine, se ela deixar de postar, o Instagram dela acabou, né? O Instagram dela vai passar a ter 0 seguidores. Mas, embora não seja possível a gente quantificar o valor da imagem da Bruna Marquezine para partilhar isso dentro de uma perspectiva de partilha conflituosa de bens, porque aí a gente não está falando realmente desse trabalho consultivo, né? Mas dentro de uma partilha conflituosa, a gente vai partilhar os frutos, né? Então, quanto Bruna Marquezine lucrou com a postagem que ela fez ontem de pijama, ela ganhou da marca de pijama R$ 1 milhão, que eu soube que essas digital influencers ganham muita grana com isso, e os digital influencers também. Ela ganhou R$ 1 milhão, essa grana caiu na conta dela lá, né? E quando eles se separam, ela tem um patrimônio lá de 200 milhões na conta. Os frutos decorrentes dessa divulgação, para mim, eles são partilháveis. Mas o perfil, não. Realmente, eu não vejo como partilhar, não. Não vejo como fazer. Lu, eu queria que a gente migrasse aqui, porque infelizmente eu estou vendo que o tempo está correndo como louco. Voando. Pois é. E eu não quero que essa live termine cortando a gente no meio, Tá. porque eu queria falar ainda na questão do pacto antinupcial. A questão Legal. da gente ter dar uma dica aqui para quem advoga, como é que, tecnicamente, que técnica a gente pode ajudar na redação do pacto. Que tipo de expressão não pode ficar lá? Porque eu fiquei imaginando aqui, ó, por exemplo, nem todo mundo sabe que o que é valorado num perfil ou numa conta digital ou num produto digital são coisas como lista de e-mails, seguidores e o próprio nome do perfil. Então, Uhum. você imagine que, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do nosso queridíssimo Rodrigo Toscano, que tem o perfil Direito Civil Brasileiro. É Isso. muito mais fácil você tratar de um perfil com o nome de fantasia do que com o nome da pessoa. E Sim, se a sem dúvida. postagem é profissional e não é pessoal, é um outro tipo de postura. Mas Uhum. imagine que se a decisão, por exemplo, aquele casal que posta junto e que tem o perfil junto. Então, a Uhum. existência do negócio são os dois. Uhum. Na hora do divórcio, pode ser que a única solução possível seja como se tem empresas. Acabou a empresa. A Sim. Joelma se separou do Chimbinha, então não tinha mais Calypso. E você deve lembrar que a briga deles foi pelo nome Calypso.
Não Verdade. foi pelo apartamento, não foi pelo carro, não foi Verdade. pelo ônibus, nem pelo avião, era o nome. Verdade. Então, de repente, você quer o aplicativo ou quer o perfil do Instagram, porque ele tem 100.000 seguidores, ou tem 1 milhão de seguidores. Então, você entender que é um patrimônio e é Sim. quantificável, lista Uhum. de e-mails, número de seguidores e o nome do perfil. Então, Sim. isso tudo, Lu, poderia ficar num pacto antinupcial ou você vê Pode. outros detalhezinhos aí interessantes? Não, isso tudo pode ficar. Eu acho que é muito importante ser bastante detalhista nesses pactos, não só de bens digitais, mas de todos os bens, mas nos bens digitais tem que se amarrar ainda mais. Então, você tanto pode fazer a previsão do uso de todos os elementos que decorrem, que estão por trás, como você bem falou, né? Que estão por trás de um perfil digital, que estão por trás de uma conta digital, seja do Instagram, seja do YouTube, seja lá do que for, né? Todos esses elementos, como também se pode já prever, de repente, quem está mais à frente, né? De repente, se isso vai entrar ou se isso não vai entrar no regime de bens, que tipo de tratamento dá a esse bem por ocasião de uma eventual partilha, né? A gente sabe que tem sido uma grande tendência o uso da arbitragem em matéria de direito de família, então eu penso que num pacto nupcial poderia ser o caso de se pensar nessa possibilidade, né, de se eleger a arbitragem como sendo um mecanismo de solução para eventual partilha desse patrimônio digital, né? E todos os elementos que estão por trás e que envolvem a empresa, digamos assim, como sendo a empresa digital, né, elas devem constar, sim, do pacto antinupcial, porque é ele quem vai facilitar os parâmetros que serão utilizados por ocasião da partilha, por ocasião da dissolução dessa relação. Né? E é muito estranho a gente falar em como vai acontecer por ocasião da dissolução no pacto antinupcial, porque ele é feito quando o casal vai casar. Né? Então, eles estão naquela fase de querendo, vai dar certo, vai ser para sempre, mas as pessoas estão cada vez mais conscientes de que não é assim que as coisas funcionam e que as coisas podem dar errado. Né? E que, É portanto, verdade. quanto mais desenhado, melhor. Aliás, o problema nosso como advogados e advogadas é convencer o seu cliente que algo pode dar errado. Porque ele faz, doutora, a senhora está É, agorando o meu relacionamento, não é é possível que muito isso vá acontecer, difícil. não é? Mas, Ó, mas deixa eu eu vou dar te um oi falar, aqui para nossa querida Carol, Lu, que chegou aqui, ó. nossa Carol chefa Fernandes, massa. maravilhosa, a nossa chefa. Ela agora é minha chefa, tá? Beijo, Eu chefa. posso arrotar, Mas eu que é somos, minha chefe maravilhosa. Oi, Tati, somos dizendo chefa aqui, beijo, sempre. Tati, lá de Aracaju Beijo, também, dizendo que Tati. já teve um bem digital como grande ponto de um divórcio. Aí, a Tati já está advogando para casal famoso, hein? Tá vendo, Tati? Tu tá Ótimo, ficando ótimo. famosa também. Daqui a Uhum. pouco ela está aí nas mídias também. Mas, Lu, eu queria falar um outro tópico e a gente tem aqui pouquinho tempo ainda. Quando nesse divórcio a gente tem um perfil digital onde a criança é a estrela, como é que a gente protege os bens da criança e como é que a gente vai proteger essa Uhum. criança do guardião que de repente pode explorá-la economicamente e o outro pai lá, enquanto casado, ou a mãe enquanto casado, tinha como frear algumas coisas de investimento, de gasto com essa criança. E divorciado tudo fica mais difícil porque ninguém conversa mais, não é? E tudo que Uhum. um der de opinião, o outro vai dizer que é interesse ou que é. Como é que a gente protegeria a pessoa dos filhos nessa família onde o patrimônio digital vem de criança? Porque, Uhum. afinal, o reino da internet é delas. Né? Quando É. você tiver um problema muito sério digital, pergunta a um Uhum. especialista de 6 anos. Ele vai resolver para Ele você. vai resolver, pois é. Esse, para mim, é um dos pontos mais sensíveis dessa vida digital, porque a gente sabe que a gente tem aí os baby influencers, né? Inclusive, eu e Maria Rita, a gente tem um trabalho publicado num dos livros lá do nosso grupo de Uhum. pesquisa em que a gente aborda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? De como ela dá o tratamento para o tratamento dos dados para as crianças. E a gente sabe que, não, assim como não tem barreira de entrada na internet para adulto, também não tem barreira de entrada da internet para criança. E esse é um problema muito sério, né? Porque a gente vê assim, administrado pela mamãe, pelo papai, fulano de tal e fulana de tal,
Mas, assim como os adultos, eles recebem os frutos decorrentes desse perfil digital, essas crianças também recebem, e como recebem. Porque, como você mesma disse, o marketing, a publicidade infantil é algo que é tratada pelos doutrinadores com muita preocupação, porque a gente sabe que é uma publicidade desenfreada. E aí, em relação a isso, eu penso que a gente tem até solução no nosso ordenamento jurídico, porque o nosso ordenamento jurídico, ele regula como os pais vão lidar com o patrimônio dos filhos, né? A responsabilidade que eles têm em relação ao patrimônio dos filhos e como eles, inclusive, podem responder se eles dilapidarem o patrimônio. Isso, para mim, Uma coisa importante, né, Lu? familiar. Lembrar que o patrimônio é da criança. Porque às vezes os pais querem partilhar como se fossem deles. Não, e o patrimônio é da criança. Pois é. Então, sendo um patrimônio da criança, para mim, isso deve estar tratado na cláusula de exercício da guarda. A gente sabe que no Brasil a guarda, por lei, o modelo padrão da guarda é o da guarda compartilhada. Então, eu acho que vale a pena fazer menção ao exercício desse patrimônio, mas principalmente ao exercício desse perfil digital no acordo de guarda ou na cláusula de guarda. Porque às vezes a gente diz, mas a gente só pode fazer isso no acordo. Não, a gente pode fazer isso na nossa petição inicial, se a demanda não for consensual, pedindo que o juiz determine que aquelas regras ali sejam cumpridas. E em relação a isso, a gente tem tanto as demandas do ponto de vista patrimonial, por exemplo, de prestação de contas, né, para que haja uma prestação de contas daqueles valores e de como eles estão sendo prestados do ponto de vista patrimonial no exercício do poder familiar, né, como no próprio exercício de fiscalização da guarda mesmo. Então, aquele que não exerce ou a guarda, ou aquele que não tem a criança morando consigo, né, tem o dever, tem uma obrigação constitucional e obrigação prevista no nosso Código Civil de fiscalizar o exercício da guarda. Seja para que não haja uma exploração da criança, pessoalmente falando, né, dessa imagem, porque aí eu vou um pouco além, a gente poderia ter um conflito muito maior quando tem um pai que quer que a criança seja digital influencer e o outro que discorda, né? E aí, em relação a isso, teria que ir ao judiciário, para o judiciário decidir, mas seja no exercício, né, do uso dessa imagem, tanto para fiscalizar a questão patrimonial, quanto para fiscalizar também a exposição da criança nesses meios digitais. Uhum. E aí, Lu, lembrando que tipos de bens, só para a gente arrematar aqui, que não é só o Instagram que é um bem valorado nesse patrimônio familiar, mas a gente tem as milhas. Cadê o seu amigo para dizer como é que faz? Pois é. A gente tem, me lembra aí quais são os bens para a gente ir lembrando aqui as pessoas. Milhas, perfil de Instagram, canal do YouTube. Tu deixou branco aqui minha tela também. Aê, pegou. Então, a gente tem os bitcoins, a gente tem as milhas, a gente tem os perfis, né? A gente tem os e-books, que às vezes a gente diz assim, mas o e-book tá lá na minha conta da Amazon ou qualquer coisa do gênero, né? Na minha conta do Kindle, mas e-book pode ser um grande acervo, né? E pode ser realmente, quem sabe, a gente não sabe se no futuro a gente vai ter livro impresso. iTunes? Né? A lista do iTunes, a conta do Spotify. Né? E você vê uma coisa interessante, Lu. Quando a gente... no mundo analógico, que foi um termo que Marcos Serra usou aqui no outra live, e eu gostei disso. No mundo analógico, a gente guardava e armazenava os bens de uma forma diferente e também experienciava esse pertencimento de uma forma diferente. Então, no corpóreo, você tem como dizer, você fica com os livros de literatura, eu fico com os de filosofia. Você imagina a biblioteca jurídica, né, de um grande estudioso, que os dois sejam do mundo jurídico e queiram brigar pelos livros. Essa briga vai ser de foice. Pois é. Porque se o livro for autografado, é pior ainda. Mas eu imagino o seguinte, algumas coisas o mundo digital facilitou para a gente. Você tendo uma experiência de guardar músicas, não na titularidade, mas o direito de acesso. Sim. Então, se eu tenho Netflix... Compartilhamento da conta, né? Pois é, mas eu digo assim, eu tenho em casa, coisa de velho, 1000 CDs ou 1000 filmes lá no DVD, existe uma coisa física a ser partilhada. Sim. Porque existe uma titularidade.
Mas Verdade. no direito de acesso, eu não preciso me incomodar com isso, porque é só Sim, fazer sem outra dúvida. conta do Netflix e eu tenho acesso ao Acabou-se. mesmo acervo que o cônjuge tinha. Resolvido. Então, nesse aspecto, o direito de acesso veio facilitar essa interação patrimonial, seja durante a união familiar ou durante o divórcio. Ninguém vai Sim. brigar mais por livro e CD, a não ser que você tenha ainda os livros corpóreos. E no Uhum. caso do e-book, aí você ainda tem um problema de partilha. Tem. E o interessante é lembrar que o STF vai julgar, já está lá na pauta de julgamento, se o e-book deve ser tributado igual aos outros CD-ROMs e DVDs, Uhum. porque a questão que o ministro disse no primeiro voto é que ele é um bem passivo de cópia. Então, eu posso. E é. Vamos imaginar num acervo digital que eu tendo aquele material, eu posso, em vez de partilhar, eu faço uma cópia para você. E ele Mas como disse é que que você no. faz cópia, por exemplo, de um e-book que você compra na Amazon? Não sei, aí já virou Não, pergunta de mas, tecnologia. mas aí não. No livro que você compra na Amazon, onde quer que seja, você consegue só a sua cópia. Como você faz com o DVD ou o CD Tá, normal, lá está dizendo que você não pode nem exibir em lugar público. tá. O que eu levantei aqui é que os ministros levantaram como base de raciocínio que tudo que é digital é trabalhado com cópias. Então, eles Certo. dizem assim que no Tá, físico você tem fato. milhões de livros para você Fato. cobrar o ICMS pelo livro. Sim, 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 Mas sim. no digital, a pessoa vai fazer uma Uma. matriz e Acabou-se. copiar para vender aos consumidores. Então, o Aham. meio de transmissão é diferente, É por isso a diferente. tributação vai ser diferente. Mas é só Uhum. para a gente lembrar como essa natureza desse bem traz mudança nas nossas caixinhas do direito civil, do direito Sem dúvida. tributário. Não dá para pensar no digital igual que você pensava no físico. Sem dúvida. Simples assim. Então, Verdade. você vê hoje quantos elementos a gente não levantou aqui, que se o advogado não tiver atento com certas expressões, com certas Uhum. coisas, você deixa de ganhar o processo. Ganhar assim, fazer um grande acordo, porque o ganho é quando a gente faz um bom acordo, que todo mundo Verdade. fica satisfeito. Essa é a nossa grande vitória. De Uhum. você sugerir pequenas coisas, porque às vezes seu Uhum. cliente nem sabe o que é lista de seguidores, o que é quantidade de like. Quem tem que conhecer isso é o advogado. Então ele tem É. que hoje, mais do que nunca, se antenar no mundo Uhum. digital E para se preocupar. transformar isso em Isso. documentos familiares, não é Isso, verdade? exatamente. Se preocupar que isso vai gerar um impacto grande por ocasião da partilha, né? Porque você diz assim, como é que a gente faz para estabelecer alimentos para o Whindersson? É simples, ele tem uma renda mensal. E aí é fácil você mensurar essa renda mensal através até do próprio padrão de vida que ele vive, que por sinal é altíssimo. É um cara que anda de avião particular, o cara que tem uma mansão, que, enfim. Então, a partir do padrão de vida dele, a gente também consegue mensurar a capacidade dele de contribuição. Agora quer ver uma coisa doida, é partilhar Bitcoin. Porque o Bitcoin depende de senha. E Pois se é. você não der a Não senha, der a você senha, tortura a criatura, acabou-se. mas ela não te dá a senha Pois é. de jeito nenhum. Então você Pois tem é. ali um dificultador, porque naquela rinha de casal, que é uma rinha de galo depois que divorcia, depois que separa, e ele diz não dou a senha do Bitcoin, e às vezes o casal investiu em Bitcoin, como é que isso fica complicado? As senhas dos perfis, que às vezes a esposa que tem lá todo o métier da imagem, mas por trás das câmeras a produção é feita pelo marido, e ele guarda as senhas, e ele que administra o perfil, ele que dá nome. Daqui a pouco a sua vida profissional está com a senha com outra pessoa, não É é? verdade. Isso é muito complicado na hora de você resgatar, porque quem está fora da internet por um mês já está fora do mundo, né? Do mundo, E aí você exatamente. precisa ter acesso a essas senhas para você conseguir postar, inclusive. É. Porque vai que no acesso de raiva ele troca a senha. Troca a senha Então, ou simplesmente cancela o perfil. Fecha que lá é o pior perfil. ainda. Eu gosto Pois sempre é. de dizer que essa coisa da tecnologia, na verdade, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que é esse momento de isolamento social, e aí a gente está realmente utilizando essa tecnologia como a gente talvez nunca tenha utilizado. E eu tenho ido escutado algumas pessoas falando sobre isso, e é muito engraçado que a gente diz assim, o mundo vai ficar tecnológico, a tecnologia vai chegar, a tecnologia já chegou, já passou por a gente há muito tempo, e a gente aqui do direito, na verdade, a gente está discutindo coisas porque a gente não consegue acompanhar essa tecnologia. Né? Mas hoje a gente já tem um processo que é completamente digital e completamente eletrônico, e a gente está vendo agora como
é importante o uso dessas ferramentas, né? Como elas estão viabilizando, inclusive, o nosso acesso à justiça. Você imagina se a gente ainda vivesse na era dos processos físicos, né? A vida das pessoas ia estar parada ou nós estaríamos arriscando as nossas vidas, né, em função dessas demandas. Então, a gente realmente precisa saber usar essas ferramentas de maneira muito responsável, né? Mas entendendo que elas não, a gente não tem mais como não utilizá-las e entendendo que elas fazem parte, sim, da nossa vida para sempre. E o advogado entender que ele não tem mais escolha para se informar no mundo digital, né? A gente não pode dizer mais hoje, eu não gosto desse negócio de digital. Então você está morto, porque até para conversar com as pessoas, quem diz assim, eu não uso nada do digital, mas conversa no WhatsApp. Então você pode não ter Bitcoin, mas você conversa com o outro no WhatsApp. Se você for meio analfabeto, você manda mensagem de voz. Você usa e-mail. É mais fácil uma pessoa não ter e-mail do que não ter WhatsApp, sabia? Porque quando eu trabalhava lá no Núcleo de Prática Jurídica, eu vi as pessoas não têm e-mail. O WhatsApp no Brasil ele foi eleito como sendo realmente a grande ferramenta da comunicação. E veja, quanto no processo judicial a gente não usa como prova os diálogos de WhatsApp que são reduzidos à ata notarial. Isso aqui valia uma outra live, não é? Pois é. Mas, Lulu, nosso tempo está esgotando. Olha que coisa injusta, porque eu tinha mais 2h30 de perguntas para você. Eu quero deixar agendado mais 3 lives para a gente tirar as minhas dúvidas. Quero agradecer enormemente esse público maravilhoso que chegou aqui, amigos queridos que passaram por aqui. Alunos que eu vi aqui dando oi para todos. Dizendo que estão com saudade de aula, também estou. A aula vai ficar gravada aqui no Instagram, mas vocês podem acompanhar no YouTube, porque eu vou salvá-la e levar para o meu canal do YouTube, que é Verilda Brandão. Legal, bacana. E aí, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer gigantemente a presença de Luciana Brasileiro, que está no meu coração. Eu gosto dessa mulher mais que de farinha. É um amor incrível. Lu, amo você, viu? Muito obrigada por aceitar incondicionalmente essa live, que nem titubeou, já disse bora. Então, isso é muito bom. Eu que agradeço, deixo meu beijo aqui para todo mundo que participou, um beijo para todo mundo que deixou aqui carinho, pergunta, que contribuiu. E agradeço demais a você pelo convite. E como eu disse, eu sempre aprendo, né? Eu anotei aqui um monte de coisa para já incorporar nos meus trabalhos. Por isso é que faz a nossa amizade fortíssima. A gente se adora, aprende junto, cresce junto, vive junto, toma vinho junto. Isso é muito bom. Uma pela outra. É isso. Então, obrigada, tchau, gente. Querida. Um beijo. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.